Muito bem. Vamos então, gente, falar desse calendário. 19/3, sexta-feira passada, tivemos o conteúdo correspondente à apostila de vocês, a aula 1 e 2, né? Então, correspondente à semana 1, tá? Claro que além da aula ao vivo, né? Lá no guia do aluno está lá a recomendação para o aluno, né? Estudar o conteúdo da aula 1 e 2 na apostila. Então, claro, além da aula ao vivo, vocês têm que ler, estudar aquele conteúdo da apostila, fazer os esquemas de vocês no caderno, os resumos, anotar os conceitos, né? Isso faz parte do processo de estudo do aluno EAD, que é o caso de vocês, tá? Em cada semana tem uma atividade avaliativa. No nosso caso aqui, semana 1, foi semana passada, atividade avaliativa 1 para fazer lá no Moodle. Tá? Então, essa atividade avaliativa 1 está lá naquele lugar que a gente mostrou no vídeo do contrato pedagógico. Acesso ao Moodle, acesso à disciplina de contabilidade gerencial. Lá na semana 1, lá dentro tem lá a atividade avaliativa 1. Vale 1 ponto. Tem que fazer no prazo que está no guia do aluno. Foi um outro arquivo que a gente mostrou lá no dia do contrato pedagógico, né? Está lá dentro do Moodle. Tem que clicar no guia do aluno, abrir ele, um arquivo em PDF, e está lá dito, semana 1, fazer atividade avaliativa 1, começa tal data e termina tal data. Aquela data que termina, ela fecha e não dá para fazer mais. Né? Então, façam dentro dos prazos, né, para não perder as notas aí das avaliativas. Isso já tratamos já lá no contrato pedagógico, mas em cada aula eu vou renovar e relembrar isso. Hoje, 26/3, conteúdo da aula 3 e 4, é aula ao vivo hoje, mas é claro, né, vocês devem já ter lido ou vão ler, né, o conteúdo da apostila, fazer os resumos de vocês, os estudos de vocês na apostila. Correspondente a esta semana, nós temos a atividade avaliativa 2 no Moodle para fazer, vale 1 ponto também. Então, tem que acessar lá o Moodle, né, e fazer dentro do prazo que pede. Onde está o prazo da atividade avaliativa 2? Está no guia do aluno. Tem que abrir o guia do aluno e fazer dentro daquele prazo. Então, a avaliativa 2 abriu tal data, vai fechar em tal data e tal horário, né? Tem que fazer dentro daquele tempo ali, né? Dentro daquelas datas. Qualquer dia, qualquer horário, né? Dentro daquelas datas. Abriu tal dia, fechou tal dia, naquele espaço ali, entre uma data e outra, vocês devem fazê-la, tá? Semana que vem, dia 2/4, é feriado, sexta-feira, né? Então, a gente combinou lá na nossa aula, primeira aula, né? Lá no contrato pedagógico, que vamos recuperar, né? Esse dia 2/4, que é feriado, sexta-feira. Então, sexta-feira, 2/4, não tem aula. A gente vai ter esta aula no dia 5/4, tá? Que é na segunda-feira, das 9 às 12, o mesmo horário de aula. Tá? Isso em função do feriado. Então, excepcionalmente, no dia 5/4, na segunda pela manhã, tem aula, porque na sexta, 2/4, é feriado. Tá? A gente vai ter o conteúdo da aula 5 e 6, correspondente à apostila de vocês, que vocês também já devem ter estudado, né? Antes da aula, de preferência, né? E fazer a atividade avaliativa 3 no Moodle, que vale 1 ponto. Então, dentro da semana 1, lá no Moodle, tem uma atividade avaliativa, dentro da semana 2 tem uma atividade avaliativa, dentro da semana 3, claro, tem uma atividade avaliativa também chamada atividade avaliativa 3. Vale 1 ponto, tem prazo, o prazo está no guia do aluno. Vai abrir naquela data que está lá e vai fechar também na data informada lá. Então, entre uma data e outra, né, de abertura e de fechamento, tem que fazer, né, para não perder o prazo. Tá? No dia que encerra, ali no guia do aluno informa o horário, inclusive, né, que ela encerra. Tá? Lá no dia 9/4, nossa semana 4, né, vamos ter o conteúdo da aula 7 e 8, e também tem uma atividade avaliativa no Moodle para fazer, correspondente à semana 4. Então, mesma coisa, acesso ao Moodle, a disciplina de contabilidade gerencial, né, clica lá na semana 4, está lá dentro a atividade avaliativa 4 para fazer, ela vai aparecer lá quando, né, na data que deve abrir, e vai fechar quando? Na data que está marcada para fechar também no guia do aluno. Tá? Então, vocês sabem que o guia do aluno é o arquivo principal, né, para guiar o processo de vocês, né, onde tem lá as datas, né, das avaliativas que tem no Moodle para fazer, e o início e o fim de cada uma delas, né. Inclusive, essa atividade avaliativa 4 aqui, no dia que ela encerra naquele dia ao meio-dia.
Então, vou fazer no último dia a atividade avaliativa da semana 4 lá. Mas se for procurar fazer depois do meio-dia, já vai ser um problema, porque ela já fechou, né? Então, no guia do aluno tem que cumprir com a data e com o horário que está lá, né? De encerramento. Então, por isso é importante fazer antes, né? Não deixar nunca para o último dia, né? Em função também, né? Desses casos aí que podem ocorrer, né? Da gente, no último dia, deixei para fazer no último dia. No último dia aconteceu um problema, um imprevisto, né? Problema de saúde, sei lá, alguma coisa assim, e no último dia a gente não conseguiu fazer, né? Então não deixa, né? Tem prazo, tem tempo, né? São vários dias que a atividade fica lá disponível, fazendo dentro do prazo, tudo certo. Então, fechadas as 4 semanas, fechou o conteúdo. Lá no dia 16/4, a gente tem a nossa prova final, tá? 16/4, no Moodle tem a prova final, valendo 10 pontos na N2. Ali abaixo da semana 1, 2, 3 e 4, vai aparecer lá a prova final. Nesse dia não tem aula ao vivo, é a prova, né? Então vai ser postado no Classroom as instruções e o código da prova. Aí nesse dia, vocês acessam o Classroom somente para ler as instruções, pegar o código, e vão lá, acessam o Moodle, né, com o login e senha de vocês, entram na disciplina, abaixo da semana 1, 2, 3, 4, vai estar lá a prova final, vão clicar nela, inserir o código, e são 10 questões para vocês fazerem, né? Ao final, né, revisem, salva, envia, e automaticamente já vai mostrar a nota da N2 para vocês, que vale 10 pontos. Então, mas na N1, professor, tem 4 pontos lá, né, de atividades avaliativas, 1 ponto cada uma. Da onde vem os outros 6 pontos? Da N1, a gente ainda tem o trabalho disciplinar para fazer, né, que vale 6 pontos. Ele é o único, né, ali no Classroom que vale nota, né? Trabalho disciplinar, 6 pontos para fazer no Classroom. Onde é que ele está? Ele está na barra atividades da disciplina de vocês ali no Classroom, né? Clicando na barra atividades, vocês vão procurar lá o tópico trabalho disciplinar, ele está lá bonitinho, né? Inclusive aparece ali qual é a data combinada para entrega, né? Entrega até 11 de abril. Pode entregar qualquer data antes dessa? Pode. Mas é até 11 de abril. Então, até o dia 11 de abril, né, vocês entregam um trabalho disciplinar ali. Mostramos isso, né, também no nosso vídeo do contrato pedagógico. A gente abriu o arquivo, mostrou onde é que ele está, mostrou que vocês podem editar ele ali, entregar ele diretamente ali. Recomendo assistirem o vídeo do contrato pedagógico também, tá? Bom, a média é N1 mais N2. As notas da N1, 4 das atividades avaliativas no Moodle, 6 do trabalho disciplinar no Classroom, N2, 10 pontos da prova final no Moodle, soma as duas, dá 20, divide por 2, dá 10. Assim que a gente chega na média, né? Desejo que todos fiquem nessa média 10 aí. Mas se alguém ficar abaixo da média, tem a prova de substituição lá no dia 8 de maio, 8/5. Então, se alguém ficar abaixo de 6, que é a nossa média, né? Nesse dia, 8/5, tem que acessar o Moodle, né, acessar a disciplina de contabilidade gerencial, aí lá abaixo da semana 1, 2, 3 e 4, e da prova final vai aparecer a nossa avaliação de substituição. Aí faz a prova de substituição para substituir a menor nota, né? Cai todo o conteúdo da disciplina e tem mais uma chance aí de chegar na média, tá? Esse é o nosso calendário básico, então, que a gente tratou lá no contrato pedagógico. Claro que no contrato pedagógico, né, foi um vídeo de 1 hora, né? Foram vários detalhes que a gente falou. Aqui é só o calendário, né? Então, quem não assistiu a primeira aula, o contrato pedagógico, né, ou pegou pela metade, ou entrou depois, não deixe de assistir. Foi tudo devidamente detalhado, né, e demonstrado naquele vídeo do contrato pedagógico, que está disponível na aba atividades, né, lá no tópico vídeos, gravação das aulas ao vivo. Tá? Alguma pergunta, gente, sobre o calendário das nossas aulas, as datas, o processo avaliativo como um todo, aquilo que vale nota, enfim. Como é que ficou para vocês? Alguém tem uma dúvida? A Miriam colocou no chat ali, que estava presente, a presença é pela chamada, Miriam. Talvez pode ter acontecido ter caído a tua conexão na hora da chamada. Sempre me avisem, né? Depois que eu fiz a chamada, se vocês entraram depois da chamada, tem que me avisar, né? Senão não tem como saber. A chamada é feita depois do intervalo, tá, Miriam?
A gente faz o conteúdo, faz o intervalo, depois do intervalo tem a chamada. Eu abri a chamada, chamei o nome, ninguém respondeu, né? Fica com falta ali. Mas voltou, né? A conexão, relembrou, professor, passou a chamada e eu não respondi. Tá? Tem que me avisar, né? Senão realmente vai acabar ficando com falta, tá? Então combinamos assim, gente. Se no momento da chamada ali cair a conexão de vocês voltaram, já passou o nome, me avisa, né? Me avisa que a gente resolve, tá? Certo, Miriam? Na hora que eu for fazer a chamada hoje de novo, né? Me lembra disso aí, tá? Nathalie colocou ali no chat a prova para recuperar de direito e legislação será quando? Bom, acho que está lá no guia do aluno do contrato pedagógico da disciplina de direito e legislação. Dá uma olhada lá. Deve ter sido informado para vocês também, quem estava fazendo direito e legislação antes, né? Deve ter sido informado lá na disciplina também para vocês, tá? Mas, de qualquer forma, sempre ali no guia do aluno tem a data. Então, quem estava em direito e legislação antes, né? Entra lá na disciplina de direito e legislação, lá no Moodle, né? Clica lá no guia do aluno da disciplina de direito e legislação, lá está a data da prova de substituição, tá, Nathalie? De cabeça aqui eu realmente não vou me lembrar. De qualquer forma, também tu pode entrar em contato com a secretaria da escola, tá? Para tirar essa dúvida aí. Certo? Sim. Eu tenho uma dúvida sobre as atividades que estão no Moodle, as atividades de apoio, porque eu vi que tu também coloca no Class depois da aula, né? Ou durante a aula. A última aula, a primeira aula eu não consegui assistir, mas eu vi que tu coloca também no Class durante a aula. A gente tem exercícios, né? Que eu estava falando aqui, em cada uma das aulas, elas são divididas da seguinte forma, né? Na primeira parte, nós temos o conteúdo daquele dia, depois a gente tem um intervalo, depois do intervalo chamada, depois da chamada a gente tem exercícios ali no Classroom sobre aquele conteúdo. Vocês fazem os exercícios, a gente permanece conectado aqui enquanto vocês estão fazendo os exercícios, tendo dúvidas e perguntas sobre aqueles exercícios ali. A gente vai conversando, esclarecendo as dúvidas e as perguntas de vocês. Então, são exercícios, conforme a gente falou antes, né? Tem esses momentos, essa divisão na aula. Então, esse segundo momento pós-intervalo são exercícios para vocês fazer e ocorrem dentro do horário de aula, para vocês terem tempo de fazerem e perguntarem as dúvidas e perguntas de vocês. São exercícios, fazem parte do processo ensino-aprendizagem, conforme a gente explicou lá no vídeo do contrato pedagógico. Quem não participou da primeira aula, recomendo assistir, foi tudo devidamente detalhado lá. Mas, te respondendo, né, são exercícios que fazem parte da aula, tá? Sim, não vale nota. Aquilo que vale nota chama avaliativa, chama trabalho disciplinar, chama prova, né? Exercício é parte do ensino-aprendizagem de cada uma das aulas. Em cada aula, a gente vai ter conteúdo e vai ter exercícios sobre aquele conteúdo, tá? Sim, eu entendi. É que a minha dúvida é se eu preciso responder também no Moodle e aqui, porque são os mesmos exercícios, né? No Moodle, vale nota. Então, tu tem que responder no Moodle. Ah, tá. Nos dois lugares, tá. Tá bom. Na aula, é exercício de aula. Então, tu está participando da aula, né? Obviamente, tu quer aproveitar o melhor possível, né? A tua aula. E ela tem dois momentos, né? Tem um momento de conteúdo que tu vai assistir, vai tirar tuas dúvidas, vai fazer perguntas. Depois tem o segundo momento com exercícios, né? E, claro, né? Vocês estão cursando, escolheram esse curso, né? Então, vão fazer os exercícios porque querem aproveitar o curso que vocês estão fazendo, né? Então, sim, tem que fazer, né? Essa participação em aula, assistindo a aula, tirando dúvidas e perguntas, e fazendo os exercícios, também tirando dúvidas e perguntas dos exercícios. O que fará com que vocês fiquem preparados, né, da melhor forma possível para fazer o processo avaliativo. O processo avaliativo, então, é composto por avaliativa no Moodle. Então, se diz ali, a avaliativa 1 é no Moodle, né, e vale 1 ponto, é lá que tem que fazer, e é lá que vale 1 ponto, né. Se não fizer aquela atividade avaliativa no Moodle, que vale 1 ponto lá, né, o que vai acontecer? Vou ficar sem aquele ponto, porque é lá que tem que fazer, né, conforme está no nosso calendário aqui, ó. Fazer atividade avaliativa 1 no Moodle. Tem que fazer? Claro, né, vale 1 ponto, então tem que fazer
lá no Moodle, né? Para não perder esse um ponto, tá? Certo? Mais alguém, gente? Mais alguma pergunta? Muito bem. Então, gente, não deixe de assistir o vídeo do contrato pedagógico. E olhem para o calendário, né? Se diz ali, né, que tem uma atividade para fazer, obviamente, né? Fica claro que a gente deve fazer aquelas atividades ali, sobretudo que valem nota, né? Tá? E aí está explicado, está dito onde é para fazer, né? Então, se é para fazer lá e vale nota lá, é lá que deve ser feito, tá? Muito bem. Então, hoje, gente, a ideia é a gente trabalhar o conteúdo da aula 3 e 4, tá? Esse conteúdo da aula 3 e 4, ele vai ter, né, uma parte, claro, né, de teoria a respeito, né, das contas que fazem parte do balanço patrimonial, das contas que fazem parte do DRE. A gente vai ver aí, novamente, a estrutura do DRE, a estrutura do balanço. A gente vai ver como estruturar, né, um balanço básico, DRE básico. E a gente vai ver também o processo de registro a débito e crédito nas contas do ativo, nas contas do passivo, nas contas de resultado, e nas contas de patrimônio líquido também. Essa última parte da aula lá, quando a gente vê, então, essas relações de registro a débito e crédito, são bem importantes também em função do trabalho disciplinar, né? Conforme a gente já mostrou lá na aula do contrato pedagógico, onde a gente abriu o trabalho disciplinar, vocês viram ali, né? Que tem 7 operações para fazer, e essas operações são registradas nos livros diário, né? São ali os quadros dentro do trabalho disciplinar. E vocês devem ter notado, né? Já abriram, já olharam, ouviram lá no vídeo do contrato pedagógico, que tem uma coluna, né? Em cada livro diário, débito e crédito. Então, a depender do tipo de conta, né? Eu registro aquele valor a débito ou a crédito. Só que eu tenho que saber identificar, né? Aquela conta é uma conta do ativo, é do passivo, é do patrimônio líquido, é uma conta de resultado. Cada uma delas tem uma forma de fazer esse registro a débito e crédito. E a gente vai ver isso mais para o final da aula de hoje. Então, fiquem bem atentos a esse conteúdo, não só por se tratar de conteúdo da disciplina de contabilidade gerencial, mas por se tratar de um conteúdo que também tem uma parte importante lá do processo avaliativo, né? O trabalho disciplinar lá vale 6 pontos. Iniciamos com o Osni Moura, né? Lá na primeira aula a gente também iniciou com ele, né? O conceito de patrimônio, né? Hoje aqui também a gente inicia com o Osni Moura, agora com o conceito de conta, né? As contas, né, é o nome técnico que se dá, né, a tudo aquilo que a empresa detém, né, nos seus componentes patrimoniais e componentes de resultado. Os componentes patrimoniais, já vimos, né, na primeira aula, que são registrados no balanço patrimonial, né, que tem do seu lado esquerdo bens e direitos registrados e do lado direito, né, as suas obrigações. Lado esquerdo, bens e direitos, lado direito, bens e obrigações. Sendo que do lado direito, né, do balanço patrimonial, a gente tem elementos que aumentam o patrimônio da empresa. Tá? Bens e direitos aumentam o patrimônio da empresa, ficam do lado direito, que é o lado do ativo, e do lado direito fica obrigações, ficam deveres da empresa, ficam registrados então do lado passivo, que são elementos que diminuem o patrimônio dessa empresa. Passivo, então, nós vamos ter obrigações com terceiros. No patrimônio líquido, do lado direito, nós vamos ter obrigações com os sócios. Tá? Elementos de resultado são, então, registrados no DRE. No DRE nós temos as contas de resultado, que são contas de receitas, contas de despesas, custos, que vão gerar, ao seu final, né, um lucro ou prejuízo acumulado. Essas são as contas no âmbito geral. Então, a gente precisa fazer essa divisão muito bem clara, né? Ou mentalmente, ou melhor ainda, né? Não só mentalmente, anotando, né? Tendo isso anotado, né?
em algum lugar, porque vocês vão fazer essa diferença aí na hora de fazer a classificação das contas, né? Eu vou olhar para uma conta, ler aquela conta ali e identificar se é uma conta de patrimônio ou de resultado. Porque ao ter várias contas à disposição, onde é que eu registro essa conta? É no balanço ou é no DRE? Eu tenho que saber fazer a diferença, então. Essa diferença vocês devem saber fazer, né, olhando as contas, o nome das contas. Tá? Então, as contas patrimoniais são alocadas no balanço e são bens direitos que a empresa tem para que ela possa, né, cumprir com as suas obrigações lá perante os terceiros. É dali, né, do balanço patrimonial, que ela vai ter os bens e direitos para cumprir com as obrigações, que também são contas patrimoniais. Só que obrigações são contas que diminuem o patrimônio e os direitos e bens são contas que aumentam o patrimônio. Exemplo de conta que aumenta o patrimônio da empresa. Está lá no balanço patrimonial, então, né? Do lado que aumenta o patrimônio, lado esquerdo. Caixa, a conta banco, a conta duplicata a receber, a conta estoque, né? Está do lado direito do balanço patrimonial, né? Aumenta o patrimônio da empresa. É lá que eu vou alocar essas contas. Nós temos contas de patrimônio que diminuem o patrimônio, que estão lá do lado das obrigações, do lado do passivo, por exemplo, né? Então, fornecedores a pagar, financiamentos a pagar, salários a pagar, impostos a pagar, são contas que vão diminuir o patrimônio da empresa, porque está saindo o dinheiro da empresa, né? Então, todas elas alocadas no balanço patrimonial. Claro que na apostila de vocês têm aí, né, uma estrutura de balanço patrimonial com uma lista de contas bem grande. E vocês têm que ler, né, essas contas e absorver, né, que aquelas ali são contas de patrimônio. Não tem outra forma, né, do que estudar e inicialmente memorizar, né, essas contas. Assim como a gente, quando aprende, né, sendo alfabetizado, né, que aquele símbolo representa tal letra, né, depois fica automático, mas primeiro a gente tem que memorizar, né? Então tem que estudar todo o alfabeto, né, para saber que cada um daqueles símbolos representa uma determinada letra, né, para depois seguir adiante no raciocínio e na aprendizagem. No balanço patrimonial, a mesma coisa, né? Eu tenho que saber que cada uma daquelas contas pertencem ao balanço patrimonial. Isso é pela memorização inicialmente, né? Depois fica automático. Quando a gente olha a conta, já sei. Essa é uma conta do balanço, tá? Então, sim, vocês vão ter que fazer um estudo, né? Tem que dedicar algum tempo ali no estudo do modelo do balanço patrimonial que está ali na apostila de vocês, tá? Página 29 da apostila, tá? Tem um modelo completo do balanço patrimonial. Vocês têm que estudar aquelas contas, porque quando vocês identificarem, né, uma daquelas contas ali, vocês essa é uma conta do balanço patrimonial, tá? Contas de resultado, a mesma coisa, né? Contas de resultado fazem parte do DRE, né? O DRE também tem um modelo completo lá na apostila de vocês, na página 30 da apostila, esse modelo de DRE, e cada conta, né, tem um nome específico, né? Igualmente, vocês vão ter que se deter algum tempo, né, na leitura e estudo da estrutura de contas do DRE, para absorver, né, aquelas contas e depois, quando identificarem, né, essa conta é do DRE, vocês já estudaram, sabem que faz parte do DRE, tá? Então, as contas não se confundem. Então, eu tenho um nome de conta que vai fazer parte do balanço patrimonial. Aquela conta não tem o mesmo nome lá no DRE. Então, não se confundem, né? Conta de balanço tem um nome específico porque pertence para o balanço. Conta de DRE tem nome específico, pertence ao DRE. Tá? Então, em geral, né, contas do DRE são contas de receitas, despesas, custos. Tá? E as contas do balanço patrimonial são bens e direitos, né, e as obrigações que ela tem. Bom, de forma geral, nos ajuda, né, a compreender a classificação das contas do DRE, porque as contas, a maior parte delas, né, recebe na sua nomenclatura, né, essas palavras: receitas, despesas e custos.
As outras contas do DRE estão relacionadas à receita, à despesa e custos. Tá? Então, receitas, né? Eu tenho lá uma conta no DRE, receita operacional bruta. Ela é um subtotal, né? Como é que eu chego no valor total dela? Dentro das receitas operacionais brutas, eu tenho lá a receita de vendas de mercadorias, receita de vendas de serviços. Essas contas, né, elas são alimentadas, recebem, né, o registro de valor financeiro a partir do momento que a empresa está vendendo, né? Vendeu mercadoria, entra lá receita de venda de mercadoria, registra o valor. Vendeu serviço, entrou dinheiro, receita de venda de serviços. Somos as duas receitas, né? Vai dar a receita operacional bruta. Então vejam, né? Eu tenho receitas, receita operacional bruta, eu tenho contas relacionadas à receita operacional bruta, que são as vendas de mercadorias e vendas de serviços. Tá? Então, lá no DRE, as contas são diretamente, né? Tem este nome, né? Acompanhando, receita, despesa ou custos, ou então estão relacionadas diretamente a essas contas, como, por exemplo, imposto sobre vendas. Imposto sobre vendas, né? Tá relacionado às receitas, né? Onde é que eu registro as receitas de vendas? É no DRE, lá no tópico receitas de vendas. Então, o imposto de vendas está relacionado a esta conta. Né? Vejam bem, né? Que lá no patrimônio é imposto a pagar, vai diminuir o patrimônio. No DRE é o imposto sobre as vendas, né? Tem outro nome, né? E é registrado aqui no DRE. Despesas, a mesma coisa, né? Então, eu tenho lá despesas totais, né, na empresa, e dentro de despesas totais eu vou ter lá, por exemplo, despesas operacionais, despesas administrativas, despesas com marketing, despesas com material de escritório, somadas todas, vai me dar o total das despesas totais. Custos também, né? Eu tenho contas e tenho subcontas, tá? Então, vou ter as contas principais, que em geral, né, acompanham, né, essas nomenclaturas, e eu tenho as contas relacionadas a essas contas principais, tá? E a estrutura do DRE, né, é claro, vocês vão ter que fazer um estudo a respeito dela, mas vão notar, né, essa regra básica, essa divisão básica aí nas contas de resultados do DRE. Então, vamos lá, né? O que se registra a título de receitas, tá? Então, normalmente, né, são receitas de produtos, mercadorias, serviços, que são registradas, né, no início já do DRE, né? Receita operacional bruta é a soma, então, das vendas de mercadorias, vendas de serviços, né, vendas de produtos. Mas no DRE, né, ao longo dele, né, da sua estrutura, existem lá a classificação de outras receitas, né, que podem vir, né, também de aluguéis recebidos, juros recebidos, comissões recebidas. Né? São tipos de contas que podem estar presentes no DRE, lá no tópico outras receitas. Né? Despesas. As despesas, então, elas se caracterizam pelo consumo, né, de materiais, bens, né, de forma geral na empresa, relacionados à existência dessa empresa. Né? Então, a empresa, para existir, ela tem que pagar água, luz, telefone, internet, ela vai ter que ter gasto com material de escritório, material de expediente, né? São gastos gerais, né? Não estão diretamente relacionados à realização do produto ou à prestação do serviço. As despesas são gastos gerais. Exemplos estão aqui, né? Então, água, esgoto pago, é o nome de uma conta de despesa, aluguel pago, desconto concedido, despesa bancária, juros pagos, entre outros, tá? São despesas gerais da empresa em que não estão direcionadas, não, ou relacionadas diretamente com a produção do produto ou a prestação do serviço. Quando está diretamente relacionado à produção do produto ou à prestação de serviço, nós temos as contas de custos, tá? Essas sim correspondem a gastos realizados pela empresa na fabricação de um produto, na prestação de um serviço, tá? E as contas dentro de custos são contas de matéria-prima, a depreciação das máquinas e equipamentos. A matéria-prima é utilizada na fabricação para fazer o produto, né? Para constituir o produto. Máquina e equipamento eu utilizo, né, para processar esse material, né? Então está sendo usado diretamente, né,
É um gasto na fabricação. Aluguel da fábrica, né? É usado diretamente relacionado à produção de produtos, serviços, mão de obra direta na produção. Então, todas aquelas contas que a empresa tem que ter um desembolso, né? Um gasto e que esteja diretamente relacionado à produção do produto, né? Ou a prestação do serviço, é custo, tá? E tem esses nomes, né? Que a gente está vendo aqui como exemplo. Agora vamos às contas do balanço patrimonial. Então a gente estava vendo, né? Ali as contas mais comuns ali do DRE, né? Cujo modelo completo, né? Está na apostila na página 30. Agora nós vamos ver então a estrutura de contas do balanço patrimonial. Repito aqui também que a estrutura completa, né, do balanço patrimonial, para vocês fazerem a leitura, né, e fazerem o estudo, está na página 29 da apostila de vocês. Então, contas lá do nosso balanço patrimonial. Então, aqui, o conjunto de contas do ativo circulante. Tá? Então, contas do ativo, elas aumentam o patrimônio, né, ficam do lado esquerdo, né, onde ficam os bens e direitos da empresa. Né? Do lado esquerdo ficam elementos que aumentam o patrimônio, bens e direitos, do lado do ativo da empresa. Dentro do ativo, nós temos a primeira conta ali do balanço patrimonial, é o ativo circulante. Né? Ela é um subtotal, né? Então, o ativo circulante é composto por diversas contas. A soma de todas as contas que compõem o ativo circulante dá o total do ativo circulante. Então, o ativo circulante não é uma conta, né, específica, ela é um subtotal. Então, eu somo as contas que fazem parte do ativo circulante, chegou ao total do ativo circulante. Dentro do ativo circulante, a gente tem contas que são de bens, de direitos da empresa. Tá? Ali estão registrados, né, elementos de disponibilidade, direito realizável, aplicações de recursos. As contas que a gente encontra ali no ativo circulante mais comuns, que são direitos, a conta caixa, a conta banco, bens que a gente encontra ali mais comuns, né? Os imóveis, né? Máquinas, equipamentos, veículos, né? São bens da empresa, tá? Dentro do ativo circulante. Agora, dentro do ativo circulante, né? Um número maior aqui, né? De outras contas. Além da conta caixa, da conta banco, né? Tem também lá, muito comum aparecer dentro do ativo circulante, aplicações financeiras. Tá? Contas a receber. Essas contas a receber, eventualmente pode chamar também clientes ou duplicata a receber. São valores que a empresa tem a receber, né, em função de ter feito, né, a venda de algum produto, a prestação de algum serviço. Vai aumentar o patrimônio, então conta a receber. Estoque, né, aumenta o patrimônio. Então fica ali do lado direito, do lado esquerdo, né, do lado do ativo. Tá? Despesas antecipadas pagas, depósito bancário, as mercadorias, o estoque, né, a matéria-prima, enfim, marcas e patentes, né, o imobilizado lá, né, um terreno, um prédio, né, veículos. Tudo isso é elemento que aumenta o patrimônio da empresa, fica do lado do ativo, que é o lado esquerdo do balanço patrimonial. Tá? Então, classificações no ativo circulante. Caixa é uma conta que a gente viu que fica do lado do ativo, né, do lado esquerdo, e ela é uma conta de alta liquidez, ou seja, é um dinheiro que a empresa tem disponível na hora que necessita para fazer frente, né, a obrigações, né, compromissos, né, pagamentos que ela precise de imediato. Né? Então, a Caixa é uma conta de disponibilidade, né? O dinheiro está disponível imediatamente. Né? São recursos em espécie no caixa da empresa. A conta banco é a segunda ali no ativo circulante. Ela tem grande liquidez também, né? Porque, assim como a conta caixa, né, aquele dinheiro que está no banco, a empresa pode usar a qualquer momento, né, para fazer seus pagamentos. Né? Só que a conta caixa já está em mãos, né? A conta banco está lá depositada no banco, né? É a segunda em liquidez. Temos ali no ativo circulante também as duplicatas a receber, eventualmente, né, também chamada conta clientes, né?
são valores a receber líquidos que a empresa tem, são provenientes, então, das vendas. Foi vendido um produto, a empresa vai receber aquele dinheiro, né, dos seus clientes, tá? Então, é conta clientes ou duplicados a receber, onde se registra esses valores. Ela fica do lado do ativo, do lado esquerdo, né, dentro do ativo circulante ali no balanço patrimonial. Temos também ali mercadorias e estoques, né, são então registrados ali, né, os estoques da empresa, aqueles que depois, né, vão virar produto e vão ser vendidos e vão entrar como recursos para a empresa. Então, por isso, estão do lado do ativo, né, do lado esquerdo, que aumenta o patrimônio. O estoque vai ser vendido e vai, então, virar recurso para a empresa, né. Dentro ali do balanço patrimonial, do lado do ativo, né, onde aumenta o patrimônio da empresa, além do ativo circulante, nós temos também o ativo não circulante. O ativo circulante a gente já viu que é um subtotal, né? Soma então as contas que fazem parte do ativo circulante, a gente já viu ali as mais comuns, né? Caixa, banco, cliente, né? Estoque. Somou elas, né? Eu tenho total do ativo circulante. Mas eu tenho o ativo não circulante também. O ativo não circulante lá do lado do ativo também tem suas subcontas lá, que somadas vai dar o total do ativo não circulante. Dentro do ativo não circulante, a gente tem o chamado ativo permanente, né? Que são os imóveis, né? Que são os investimentos, o intangível, né? Esses são ativos permanentes da empresa, né? Que, enfim, fazem parte do patrimônio dessa empresa, né? E que não são vendáveis, né? Não vão virar caixa para a empresa através das vendas, né? São, então, veículos, imóveis, terrenos, investimentos que a empresa fez, né? O intangível, marcas e patentes, por exemplo, né? É patrimônio, tem valor, né? E fica registrado do lado do ativo. No ativo não circulante também tem o realizável em longo prazo, tá? Eventualmente, pagamentos que essa empresa vai receber em longo prazo, né? De algum tipo de venda que ela possa ter feito. A soma dessas contas vai dar o total, então, do ativo não circulante, tá? Então, desde já, a gente tem os dois subtotais que são os mais importantes ali, né, dentro do ativo, né? Eu tenho o total do ativo circulante e total do ativo não circulante. Cada um deles, né, é composto pela soma das contas que fazem parte deles mesmos. Então, somando ativo circulante mais ativo não circulante, eu tenho o total do ativo, que é a última linha do balanço patrimonial do lado do ativo, né? Do lado que aumenta o patrimônio, do lado dos bens e direitos, tá? Então, no ativo não circulante, nós temos lá imobilizado, dentro do imobilizado nós temos os veículos, né? Então, se registra ali os valores correspondentes aos veículos. Então, a empresa tem lá 2 caminhões, 3 carros, né, 5 motos. Qual o valor desses veículos? O valor total, né, de todos esses veículos é registrado nessa conta, né, conta veículos, tá? Claro que veículos, eles sofrem depreciação, né? Então a gente vai ter uma conta que vai corrigir, né, esses valores dos veículos, né, registrado ali dentro do balanço patrimonial também, né? Logo abaixo dos veículos tem uma conta de depreciação, né? Demonstrando o valor que vai perdendo ao longo do tempo, né? Os veículos. Imóveis, também, né? Imóveis é um patrimônio, portanto fica do lado direito, só que dentro do ativo não circulante. São registrados ali, né? Os valores dos terrenos, prédios, né? Então o conjunto desses elementos somados, né? Vai dar o registro que é feito, então, na conta imóveis, tá? Sempre lembrando, gente, que, como a gente viu lá na primeira aula, né, tanto no balanço quanto no DRE, né, o qualitativo acompanha sempre o quantitativo, né? Então, o nome da conta e o valor financeiro daquela conta sempre juntos. Bom, então, do lado do ativo, lado esquerdo, nós vimos ali o ativo circulante e o não circulante, a soma dos dois, né? Ativo circulante e não circulante dá o total do ativo, sendo que o ativo circulante tem lá suas contas e o ativo não circulante tem lá também as suas contas. Agora o lado do
das obrigações da empresa, né, o lado do passivo, né, onde a empresa, então, tem obrigações com terceiros e obrigações com sócios, tá? Em obrigações com terceiros, a empresa tem, então, do lado direito, o passivo circulante, que são as obrigações de curto prazo, o passivo não circulante, as obrigações de longo prazo, e depois, abaixo destes, tem o patrimônio líquido, que são as obrigações com sócios. Então, do lado direito, né, do balanço patrimonial, temos as obrigações, ou com terceiros, ou com sócios. Tá? Bom, a primeira conta, então, que aparece ali do lado do passivo é o passivo não circulante. Obrigações com terceiros de curto prazo. Então, fazem parte, né, como consta aqui no nosso slide, né, obrigações de curto prazo, né, fornecedores, salário a pagar, os encargos sociais, impostos a pagar, coisa que a empresa tem que pagar mês a mês, né, ou em curto prazo, né, a cada 2, 3 meses, 4 meses, são as contas que ficam registradas ali no passivo circulante. A soma dessas contas aqui, né, as que tiverem, né, nessa empresa, é o total do passivo circulante ali do lado direito, né, do balanço patrimonial. Além do passivo circulante, tem o não circulante, que é de longo prazo, né? A gente está tratando das coisas agora de curto prazo. Então, fornecedores de curto prazo, fornecedores a pagar, vai no passivo circulante, tá? Registra ali os valores que a empresa tem, decorrentes das compras que ela realizou, né, nos seus fornecedores. Então, ela precisa de matéria-prima para fazer o seu produto, enfim, são seus fornecedores. Vai registrado, então, o valor nessa conta no passivo circulante. Passivo não circulante, diferença. Passivo não circulante são obrigações também, só que são de longo prazo. Ou seja, prazo de vencimento, né, para mais de um ano. Então, tudo que tiver menos de um ano, né, é passivo não circulante. Então, tem fornecedores, mas parcelei em 6 vezes. Parcelei em 10 vezes, né, os pagamentos. É conta de curto prazo, né, é passivo não circulante. É passivo circulante. Passivo não circulante, acima de 12 meses. Então, tem lá financiamento de longo prazo, né? Um financiamento que foi feito, que a empresa vai pagar, né, para 2, 3, 4, 5, 10 anos, né? Vai no passivo não circulante o registro, tá? Então, são financiamentos de longo prazo, fornecedores que a empresa, né, fez compras para longo prazo, tudo acima de 12 meses de pagamento, tá? Então, temos ali passivo circulante, soma as contas, né? Obrigações de curto prazo, tem o total do passivo circulante. Passivo não circulante, como é que eu chego nesse número? Soma as contas que fazem parte do passivo não circulante, vai dar o total do passivo não circulante. Abaixo, então, do passivo circulante, passivo não circulante, vem lá o patrimônio líquido, que são as obrigações com os sócios. Os sócios investiram na empresa, né? Colocaram lá um capital social, né? E, claro, a empresa deve remunerar, né? Retornar o capital investido para esses sócios. Por isso, obrigações com sócios, né, ficam registradas no patrimônio líquido e ficam do lado direito do balanço. São valores que a empresa deve aos sócios, né? Ficam registrados ali dentro do patrimônio líquido contas como capital social, reserva de capital, reserva de lucro ou prejuízo acumulado. Valores que essa empresa, então, deve aos seus sócios, obrigações com sócios dentro do patrimônio líquido. O total do passivo, então, a última linha lá, né, do lado direito do balanço patrimonial, total do passivo, é uma composição de quem? Passivo circulante mais passivo não circulante mais o patrimônio líquido vai dar o total do passivo, tá? Do lado direito do balanço patrimonial. Sendo que o passivo circulante tem as suas contas lá, né, que vão dar o seu total, o passivo não circulante tem as suas contas que vai dar o seu total, o patrimônio líquido tem as suas contas que somadas também vão dar o seu total, né? E esses 3 subtotais juntos dá o total do passivo, né? Passivo circulante, mais passivo não circulante, mais patrimônio líquido, total do passivo. Então, essas são as contas, né, do balanço patrimonial. Lá dentro, então, do patrimônio líquido, a gente viu que são obrigações com sócios, tá? De onde vêm essas obrigações com sócios, tá? Uma delas é do capital social. Então, lá quando os sócios constituíram a empresa, né, fizeram lá o contrato social, está registrado lá o nome de cada sócio e quanto cada sócio aportou, né, para a abertura dessa empresa. E tem o percentual de participação de cada sócio.
Então, o sócio entrou com um valor, outro com outro, né? Um tem uma participação, por exemplo, de 20%, o outro tem uma participação de 30% e assim por diante. A empresa deve retornar esse investimento aos seus sócios. Então, no capital social fica registrado ali, né, as obrigações da empresa com os sócios que investiram nela. Tá? Reserva de capital também, né? São valores que a empresa detém, né? A título, então, de compensação, né? De retorno em relação àqueles que investiram nessa mesma empresa. São reservas de capital. Bom, já vimos então a estrutura do balanço, vimos a estrutura do DRE, as contas de DRE, as contas de balanço, sendo que, como a gente havia falado antes, o exemplo da conta veículos, né, é uma conta que a gente sabe que sofre depreciação, né, ou seja, os valores vão diminuindo ao longo do tempo. Então, existem contas retificadoras dentro do balanço patrimonial. Né? Então, lá no ativo, né, que é o lado esquerdo do balanço patrimonial, onde tem os bens e direitos, são aqueles elementos que aumentam o patrimônio. Então, a empresa tem um bem, né, que é o veículo, que aumenta o patrimônio da empresa. Mas a gente sabe que, ao longo do tempo, né, ele vai desvalorizando, né, vai perdendo o seu valor. Para isso, nós temos algumas contas retificadoras, redutoras, ali no ativo. Então, uma delas está ali, depreciação acumulada. E essas contas, né, redutoras, retificadoras, elas são acompanhadas pelo símbolo de menos, né, na frente do valor, ou então o valor fica registrado entre parênteses. Então, se houver uma conta entre parênteses, ou com o símbolo de menos na frente, significa que ela é redutora, né? Eu preciso subtrair aquele valor, né? Então, está lá a conta veículos e, digamos, tem lá veículos 5.000, né? É o valor lá de um determinado veículo, né? A pessoa tem aquele, né? É um veículo no valor de 5.000. Mas o veículo já tem 2 anos. Aí embaixo da conta veículos, né? Que o veículo foi registrado ao valor de 5.000, abaixo tem a conta depreciação, ou seja, menos R$1.000. Então, desses 2 anos, né? Esse veículo que valia 5.000 depreciou 1.000. Né? Então, na verdade, o veículo hoje vale R$4.000. Né? Então, é isso que faz a conta retificadora. Né? Ela corrige, né, um bem, um ativo, né, que sofreu perda de valor ao longo do tempo. Outra conta retificadora comum aí que a gente encontra lá do lado do ativo é a chamada provisão de crédito de liquidação duvidosa. Aparece também com a sigla PCLD, né, que então são as letras iniciais, né, aqui da provisão de créditos de liquidação duvidosa. Ou seja, eu tenho lá a conta, né, duplicatas a receber ou clientes, né, são valores que eu vou receber de pagamento dos clientes. Mas a gente sabe que existe um percentual, eventualmente, né, e esse percentual varia para cada empresa, para cada tipo de produto, enfim, de clientes que não pagam. Né? E a empresa, então, precisa colocar lá, né, duplicata recebeu clientes, né, tem 10.000 a receber, mas vai ter um percentual ali que não vai pagar, né? Então, a empresa vai registrar, né, logo abaixo de clientes, né, ou junto ali a conta clientes, esse PCLD, provisão de crédito de liquidação duvidosa. Tem 10.000 para receber de clientes, mas tem uma provisão de crédito de liquidação duvidosa de R$500, né? Então, a tendência ali de não receber esses R$500 desse valor total que a empresa teria a receber. Essa é uma conta redutora, retificadora. Igualmente, né, vai o símbolo de menos na frente do número, né, ou vai os parênteses, né, indicando que aquele valor ali a gente tem que diminuir, reduzir, porque é uma tendência, né, então, de liquidação duvidosa, ou seja, não vai ser recebido, não vai ser pago aqueles valores dentro do ativo, tá? Então, fiquem atentos a essas contas redutoras, tá, gente? Do lado passivo, tem conta redutora, retificadora? Também tem, né? Do lado passivo, a gente sabe que são as obrigações, né, que a empresa tem com terceiros, ou com sócios, né, ou, então, lá com fornecedores, né, governo, né, ou salários de funcionários. Bom, no passivo também tem conta redutora. Um exemplo, né, é lá nos prejuízos acumulados e capital a integralizar, que acompanha, né, um sinal de menos, ou entre parênteses, né, indicando que este valor, né, deve ser deduzido, retificado do valor do capital dos sócios.
Então, se tiver um prejuízo, né, é o símbolo de menos, né, ela vai reduzir, né, aquele valor de capital dos sócios, tá? É uma conta retificadora lá do passivo. Então, essas contas retificadoras, né, aparecem lá no balanço patrimonial, em alguns casos, né, como a gente viu, do lado do ativo, em outro caso, do lado do passivo. Então, vamos ver aí, né, as contas patrimoniais que dão origem ao balanço patrimonial. Então, claro, ao identificar uma conta, eu tenho que saber se ela vai no balanço ou se ela vai no DRE. Tá? Então, por isso é importante, né, aquele estudo que eu falei para vocês, do modelo do balanço patrimonial que tem na apostila lá, página 29, e também do DRE, né? Porque ao olhar a conta eu tenho que saber para qual, né, demonstrativo ela vai. Então, as contas mais comuns, gente, básicas do balanço patrimonial, tá? Aqui eu peguei as mais comuns, né, que a gente encontra, mas na página 29, né, tá lá completo, né, para vocês verem. Claro que aqui no slide não cabe tudo, né, então vocês vão ter que ver lá na página 29 o modelo completo, né, e todas aquelas contas que estão ali, né, identificam que elas pertencem ao balanço patrimonial. Então, nenhuma delas vai no DRE. Aquele nome que está ali que diz que vai no balanço, é no balanço que vai, tá? Então, aqui as contas mais comuns. Do lado do ativo circulante, nós temos dentro dele a conta caixa, a conta banco, duplicata a receber, lá o PCLD, né? Provisão de crédito de liquidação duvidosa, seguros e assinaturas, né? São as disponibilidades da empresa, né? Dentro do ativo não circulante, nós temos lá bens, né? Veículos, imóveis, máquinas, e temos a depreciação, né, dos veículos, obras de arte, por exemplo. Tá? A soma do ativo circulante mais o ativo não circulante vai dar o total do ativo. Tá? São as contas mais comuns. Né? Passivo no balanço patrimonial, fica do lado direito. Nós temos o passivo circulante, são as obrigações em curto prazo, né? Fornecedores, imposto a pagar, salário a pagar, vão aqui dentro dessa conta. Também pode existir, né, como a gente já viu antes, o passivo não circulante. Aí no passivo não circulante vão estar as contas de longo prazo, tá? Nesse exemplo aqui não aparece, mas pode surgir o passivo não circulante. E dentro do patrimônio líquido nós temos as obrigações com sócios, né? Capital social, reserva de lucro, prejuízo acumulado. A soma do passivo circulante, o passivo não circulante se existir, mais o patrimônio líquido vai dar o total do ativo, tá? Essas são as contas básicas, né? Mais comuns aí que a gente vai encontrar, mas, repito, né? O modelo completo está na página 29. Então, todas aquelas contas que aparecem ali na página 29, no balanço patrimonial, fazem parte de um balanço. Então, vocês precisam ter esse entendimento, né? Para que, ao encontrar uma conta daquelas, né? E pedir para classificar, não colocar no DRE, porque ela é do balanço, tá? Claro que aqui, né? Tá só o qualitativo, só o nome das contas, né? No balanço vai, é claro, né, o nome da conta e o valor financeiro de cada uma delas. Contas de resultado que dão origem ao DRE. Elas estão na página 30, né? Nós temos lá o DRE completo, com todas as contas, nome de todas as contas que fazem parte do DRE, demonstrativo de resultado. Então, é importante, né, ter esse entendimento para que aqueles nomes daquelas contas que fazem parte do DRE não sejam usadas, por engano, no balanço, né? Então, tem essa distinção aí que vocês vão ter que fazer. Vão ter que fazer suas anotações, né, seus resumos, enfim, né? Seu estudo para absorver esse conteúdo. Então, página 30, o DRE completo, tá? Então, vamos ver a descrição das contas do DRE, né? Tá em sequência aqui, tá? A mesma sequência que está lá. Temos aqui uma sequência, só que aqui está em forma textual, né? Lá na página 30 está bonitinho, dentro do padrão, né? Da tabela do DRE. Receita operacional bruta é proveniente da receita de vendas, né? De produtos e serviços. Então, dentro desta conta, né? Eu tenho duas subcontas. A soma dessas subcontas é que dá o total da receita operacional bruta, tá? Deduções e abatimentos. Então, é uma conta que, vejam, né?
A gente viu que o DRE, né, tem contas de receitas, de custos e despesas. Né? Então, tem contas que vão estar diretamente com esse nome, mas tem outras que estão relacionadas a essas operações. Então, deduções e abatimentos, né, vejam que é uma conta de DRE porque está relacionada à venda. Foi registrada a venda aqui, né, na Receita Operacional Bruta, a venda de produtos e mercadorias, mas tem deduções e abatimentos de vendas. Então, dentro de deduções e abatimentos, eu tenho os descontos que foram concedidos sobre essas vendas, vendas e devoluções, né? Vendas canceladas e devoluções de vendas, por exemplo, vão ser registradas aqui na conta deduções e abatimentos. Então, essa conta aqui também é um subtotal, né? Eu somo as vendas canceladas, os descontos, as devoluções, e vai dar o total de deduções e abatimentos. A receita operacional líquida, ela é uma conta de subtotal. Por quê? Ela não tem subcontas aqui, né? A receita operacional líquida, ela é um resultado, né, da receita operacional bruta menos as deduções. Então, eu fiz algumas vendas, tive devoluções e descontos. Então, as vendas menos as devoluções e descontos vai dar a renda operacional líquida após esses descontos. Então, o número 1 menos o número 2. Receita operacional bruta menos deduções e abatimentos vai me dar, então, o valor da receita operacional líquida. Tá? Então, nesse número 3, não tem ali soma de subcontas para dar esse total, né? Ela é, então, um subtotal. Receita operacional bruta menos deduções e abatimentos dá o número 3. Número 4, custos operacionais. Ela é uma conta totalizadora, então tem várias contas ali dentro, né, que somadas dão um total de custos operacionais. Contas como custo com matéria-prima, embalagem, né, estoque. Então, é custo, porque são coisas utilizadas na produção do produto ou na prestação do serviço, né, como a gente viu no conceito de custo. Então, soma todas as contas de custos, vai dar o total de custos operacionais aqui. Depois, a conta de número 5 é o lucro operacional bruto. Aqui é um subtotal, né? Não é uma conta totalizadora, né? Então, para achar esse subtotal, né? Eu não é uma conta totalizadora, não vou somar contas para chegar nesse valor. Para achar esse subtotal, eu tenho que pegar, então, a receita operacional líquida, que é o número 3, né? Menos o número 4, os custos operacionais, tá? Então, o resultado, né, de uma conta menos a outra vai dar, então, o lucro operacional bruto. A conta de número 6, as despesas operacionais. Tá? Então, despesas são aquelas que não estão diretamente ligadas à produção do produto, né, à prestação do serviço, são, né, gastos gerais. Dentro de despesas operacionais, eu tenho várias subcontas, e a soma dessas subcontas que vai dar o total das despesas operacionais. Então, lá dentro dessas despesas operacionais, eu tenho despesas com vendas, despesas financeiras, receitas financeiras, despesas administrativas, cada uma delas vai ter os seus valores, né, que somadas vão dar o total das despesas operacionais, que é o nosso número 6 aqui do DRE. Número 7 do DRE, né, a conta outras receitas operacionais, tá? Essa aqui é uma conta totalizadora, eu vou somar essas outras receitas, né? Então, participações e resultados, dividendos que a empresa recebe, né, de algum tipo de investimento, né, algum tipo de rendimento, somadas essas contas, vai dar o total das outras receitas operacionais, tá? Se houver, né, se não houver, essa conta fica zerada. Número 8, lucro, prejuízo operacional. Aqui não é uma conta totalizadora, né, porque não tem subcontas ali para somar e chegar nesse valor, ela é um subtotal. Então, esse lucro, prejuízo operacional, né, é um resultado do lucro operacional bruto menos as despesas operacionais mais as outras receitas. Então, é o lucro operacional bruto, né, o número 5, né, lucro operacional bruto, menos as despesas operacionais, menos, mais, melhor dizendo, né, as outras receitas, vai dar o subtotal do item 8, né, lucro ou prejuízo operacional. Tá? Por que lucro ou prejuízo operacional? Né? Se o número for positivo é lucro, se o número for negativo é prejuízo. Tá? Conta número 9, receitas não operacionais. Tá? Algum tipo de ganho, de receita, de dinheiro que entra na empresa, através de venda de alguma coisa que não é oriunda das operações. Então, se a empresa vende mercadoria, é venda operacional. Está lá no primeiro item, né? Receita operacional bruta. Se é venda de serviço, está lá no primeiro item, né? Renda é receita operacional bruta.
As receitas não operacionais então vêm dessas atividades, né, que são diferentes dessas, das vendas de produtos, de mercadorias ou de serviços. Então a empresa teve lá sucatas e vendeu essas sucatas, né? Então não é receita operacional, é uma receita não operacional, né? Veio de uma venda de algum espúrio, tá? Então registra aqui nesse item 9. Conta número 10, despesas não operacionais. Também vem, né, de gastos não relacionados, né, à operação da empresa, né? Uma atividade diferente, né, daquela que a empresa não exerce. Então, contratei um papa-entulho, né? Bom, a empresa não faz reciclagem, não é aquilo que ela faz, então o papa-entulho é um gasto, uma despesa não operacional, não está relacionada, né, à produção do produto, tá? Ela vai aqui, então, despesas não operacionais. Conta de número 11, resultado do exercício antes do imposto. Quais impostos? Antes do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Esse resultado aqui é um subtotal, tá? Não é uma conta que tem lá subcontas, somada às subcontas, chega nesse valor. Não. Essa é um subtotal. Esse subtotal é obtido pela conta lucro operacional, mais as receitas não operacionais, menos as despesas não operacionais e mais ou menos a correção monetária. Ou seja, são as contas anteriores, né? Então, pego lá desde o lucro operacional, somo a receita não operacional, diminuo a despesa não operacional, vou chegar no resultado do exercício antes do imposto, tá? Depois dessa conta, aí vem os impostos, né? No item 12 vem a provisão de impostos lá de contribuição social sobre o lucro líquido, né? Vai ter um percentual, né, desse imposto, digamos que seja 9%. Bom, como é que eu chego nesse valor? 9% do resultado antes do imposto. Está ali o resultado anterior, né, na conta número 11, antes do imposto. Então, eu aplico os 9% nesse valor antes do imposto e vou saber aqui qual é a provisão para impostos, né, nessa conta número 12. 9% do resultado antes dos impostos. No item 13, provisão para o imposto de renda, digamos que seja 15%. Também, né, vou fazer 15% do resultado que foi obtido antes do imposto, para saber quanto é que é os 15% de imposto de renda, tá? Depois, na conta 14 do DRE, nós temos o resultado do exercício após o imposto de renda e contribuição social, ou seja, o valor antes do imposto, menos os impostos, vou chegar nesse valor, né, da conta número 14. Tá? Nós temos a conta 15 lá no DRE, que são as participações. Ela é um subtotal, né? Eu tenho que somar todas as participações, todas as contas de participações para chegar no valor total das participações. Tá? A empresa pode ou não ter participações, se não tiver, fica zerada essa conta. Se tiver, eu tenho que somar as contas de participações, né, para chegar no total de participações. Conta 16 do DRE, são reversão de juros sobre capital próprio, né? Se a empresa tiver, né, algum tipo de juros, né, a reverter da Comissão Imobiliária de Valores, né, ela vai ter, então, esse valor a ser registrado aqui. Tá? Conta 17, lucro líquido do exercício. Ela vai corresponder ao resultado do exercício após o imposto de renda. Então, é aquele resultado lá após imposto, tá? Lucro líquido do exercício aqui. Depois a gente tem a conta lucro líquido ou prejuízo por ação do capital, tá? Então vai ser informado aqui o valor do lucro do exercício correspondente a cada ação em circulação na sociedade. Isso quando se tratar de sociedade por ações, tá? Então, gente, essa é a estrutura, né, de contas do DRE, certo? Então, a gente já viu que no DRE a gente tem contas, né, de receitas, custos, despesas, e contas relacionadas a custos, despesas e receitas, que também fazem parte do DRE. Dentro do DRE, a gente tem, então, contas que são totalizadoras e subtotais, né? Quando é uma conta totalizadora, eu somo várias contas que fazem parte dela e chego àquele total. Quando a conta é um subtotal, né, ela não tem contas para somar para chegar naquele valor. Ela é resultado das contas anteriores, né? Muito bem, gente. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não, mas é bastante coisa para decorar. Isso, tem um esforço de estudo aí, né?
que faz parte tem que ter. Desse material, porque não é só ouvir aula ao vivo, né? A gente vai ter que realmente se deter no conteúdo, estudar para conseguir absorver. Muito bem observado aí pela Lana. É isso aí. Daniel levantou a mão, quer falar, Daniel? Eu só queria que tu me desse mais alguns exemplos de custo. Eu fiquei com bastante dúvida nos custos ali que tu falou, eu não consegui pegar direito. Tá. Então vamos voltar ali, né? Ó. Custos operacionais são todos os custos relacionados às operações da empresa. Então, matéria-prima é um custo, né? Tu vai pagar, tu vai desembolsar, vai pagar o teu fornecedor. Então, é um custo que vai registrado ali em custos operacionais. Embalagem do produto é um custo, né? Tu vai desembolsar, vai pagar a embalagem, vai em custos operacionais. O estoque, né? A gestão do estoque é um custo com o material que é usado na produção, é um custo operacional. Tá? O custo da mão de obra, a mesma coisa, né? A mão de obra trabalha diretamente, né, na produção, na fabricação do produto. Então, tudo aquilo que estiver relacionado às operações, à fabricação do produto ou à prestação do serviço, né, é um custo operacional que vai sendo registrado, então, aqui em custos operacionais. Te ajudei, Daniel? Ajudou sim. Certo? Valeu. Ô, Sor, olha só. Tipo, no DRE também tem que ter um equilíbrio nas contas. Tipo, não, o DRE é uma conta de balanço. resultado. A gente chega a um resultado final, né? O balanço é que a gente tem, né, fechamento entre o ativo e o passivo, tá? O DRE é uma conta de resultado, vai chegar um resultado final lá, né? O resultado final ou é lucro ou é prejuízo, tá? Obrigado, Alana. Mais alguém, gente, com alguma pergunta? Muito bem. Não havendo perguntas ou dúvidas nesse momento, vamos ver um exemplo, né, gente? Para a gente fazer a montagem de um DRE, de um balanço. Então, nós temos aqui uma lista de contas, tá? Nessa lista de contas, a gente tem contas de patrimônio e contas de resultado. E a gente, olhando a lista de contas, tem que identificar, né? Essa conta vai para o balanço ou essa conta vai para o DRE? Se ela vai para o balanço, eu tenho que colocar ela no lugar certo dentro da estrutura do balanço. Se ela vai para o DRE, eu tenho que colocar ela na estrutura do DRE. Então, vamos lá, gente. Conta por conta. Conta banco no valor de 13.700. A conta banco, pessoal, ela vai para o balanço ou vai para o DRE? Para o balanço. Balanço. Balanço, né? É um direito da empresa, né? Vai do lado do ativo, do balanço. A conta caixa vai para o balanço ou para o DRE? Balanço. Balanço. Balanço, né? Conta caixa é um patrimônio da empresa, né? É um bem que a empresa tem, é um direito, melhor dizendo, né? Fica do lado esquerdo, do lado do balanço, né? Conta capital social, balanço ou DRE? Balanço. Balanço. Balanço, né? Do lado direito, né? É uma obrigação lá com sócios, fica dentro do patrimônio líquido. A conta custo mercadoria vendida, balanço ou DRE? DRE. DRE. Essa ficou fácil porque tinha a palavra custo na frente, né? E a gente já decorou isso facilmente, né? Receita, custo, despesa, DRE. Essas são diretas, né? Muito bem. Depreciação do veículo. Balanço. Balanço, né? Então a gente viu, inclusive, o exemplo ali, né? O veículo é uma conta de patrimônio, né? E esse patrimônio ele se desgasta ou perde valor ao longo do tempo, né? Então, depreciação do veículo é no balanço, só que vai, né? Entre parênteses, porque indica que essa conta é redutora, tá? Então, eu não somo, eu diminuo, né, a depreciação. A conta despesas administrativas, despesas de vendas, balanço ou DRE? DRE. DRE, perfeito, né? É uma conta que está relacionada, então, às vendas, né? É um desconto, uma despesa de vendas. Então, é uma conta de resultados, DRE.
Estoque, balanço ou DRE? Balanço. Balanço. Perfeito, balanço. Então, é uma conta que vai do lado esquerdo do balanço, né? Um patrimônio, é um valor que a empresa detém. Conta fornecedores, balanço ou DRE? Balanço. Balanço. Lado direito do balanço, né? Fica lá nas obrigações, né? Fornecedores. Imposto a pagar, balanço ou DRE? Balanço. Balanço, isso aí, balanço, né? A gente viu, inclusive, no exemplo da aula aí, né? Do lado direito do balanço, a gente tem lá o passivo circulante, né? E ali ficam as obrigações de curto prazo. Tem que pagar esses impostos mês a mês, né? Então, é um valor que diminui o patrimônio, fica do lado direito do balanço patrimonial. Imposto sobre vendas, balanço ou DRE? DRE. Muito bem, muito bem. Imposto sobre vendas, né? A nomenclatura ali sobre vendas, né? Está relacionado ao resultado, o resultado das vendas, das receitas de vendas, né? Então, imposto sobre vendas, conta de DRE. Muito bem. Lucro antes da contribuição social e do imposto de renda, os impostos, né? Balanço ou DRE? DRE. DRE, perfeito. Lucro operacional bruto, balanço ou DRE? DRE. Perfeito. Perfeito, muito bem. Receita de vendas, balanço ou DRE? DRE. DRE, né? DRE. Receita, né? Então, essas que têm, né, os termos básicos ali, receita, custo e despesa, não precisa nem interpretação, né? É DRE. Reserva de lucro. Balanço ou DRE? Essa tem que consultar a apostila, né? Reserva de lucro, ela é uma conta do balanço, tá? Errei, eu estava errado. Aí do lado do balanço patrimonial, né? Do lado direito, a gente tem lá patrimônio líquido, né? A gente tem ali as contas que são obrigações com sócios, né? Capital social, reserva de lucro é uma delas, né? Certo? Salário a pagar, balanço ou DRE? Balanço. Balanço, perfeito, né? Balanço. É uma obrigação de curto prazo, né? Com os funcionários, né? Então fica do lado do balanço no passivo circulante. Veículos, essa ficou fácil, hein? Balanço. Balanço, perfeito. Então, olhamos uma listagem de contas e conseguimos identificar, né, quais contas pertencem a um balanço patrimonial e quais contas pertencem a um DRE. Esse é o primeiro passo, né, para a gente conseguir estruturar os dois demonstrativos, tá? Então, vamos ver elas colocadas no demonstrativo. Então, o nosso DRE, né? O DRE tem uma estrutura, né, completa com todas as contas, né? Ela é bem grande, mas nem sempre, né, o DRE terá todas as contas. No exemplo que a gente viu, né, nós temos algumas contas de resultado do DRE, tá? E elas são colocadas em sequência, né, conforme a gente viu ali na nossa aula e conforme a estrutura que está lá na apostila de vocês, colocando, claro, as contas existentes, né, de resultado. Então, a primeira conta de resultado, na sequência do DRE, colocando na sequência correta, é a receita de vendas, 50 mil. Depois vem imposto sobre vendas, né? 15 mil. Imposto é uma saída, né? É dinheiro que vai sair da empresa. Então, vai o símbolo ali, né? Entre parênteses, significando que é uma conta que vai diminuir. Receita operacional líquida também era uma conta que estava na nossa relação ali, 35 mil. Custo da mercadoria vendida, né? Também estava na relação, na sequência vai abaixo, receita operacional líquida, né? 3 mil. O lucro operacional bruto, né? 32 mil. Despesa administrativa e de vendas, 12. E o lucro antes do imposto de renda, né? E contribuição social, 20 mil. Mas são contas, né? Como a gente viu, muitas delas totalizadoras, outras subtotais, né? Então, da receita de venda, 50 mil, diminuindo os impostos, que são 15 mil,
sobra 35. Esses 35 mil é a receita operacional líquida, né? É um subtotal. 35 mil menos o custo da mercadoria vendida, os 3 mil, dá o lucro operacional bruto, né? 32 mil, que é um subtotal, né? Que é uma conta menos a outra anterior. Lucro operacional bruto menos as despesas, com administração e vendas, né? 12 mil, 32 menos 12, dá o lucro antes do imposto, 20 mil. E para aqui, né? Então o resultado desse DRE é 20 mil. Né? Se tivesse depois os impostos, teria que fazer menos os impostos até chegar o lucro líquido do exercício, né? Mas aqui o resultado parou no lucro antes dos impostos, 20 mil. Então o resultado desse DRE, lucro antes dos impostos, é 20 mil reais. Então essa é a estrutura de contas das relações que a gente viu ali. Essas são as contas de DRE e colocadas no DRE se chega a este resultado. Mas nós tínhamos contas de patrimônio, né? Que a gente precisa organizar no balanço patrimonial. Então, colocando aquelas contas que a gente viu no balanço patrimonial, algumas são de aumento de patrimônio, ficam do lado do ativo, e outras são redutoras do patrimônio, ficam do lado do passivo. Sendo que o balanço patrimonial ele precisa fechar em equilíbrio, né? O total do ativo igual ao total do passivo. Então, vamos ver primeiro o ativo. Então, das contas que a gente viu, né? Tinham contas de circulante, né? Ativo circulante, que eram as contas caixa, banco e estoque, né? Contas relacionadas no ativo circulante, registradas as contas e os valores correspondentes. E tínhamos ali também, na relação de contas, contas do ativo de longo prazo, né? Que era o não circulante, conta veículo e a depreciação do veículo, tá? Somadas as contas, né, pertencentes aqui ao ativo circulante, eu tenho total do ativo circulante. Somadas as contas do não circulante, eu tenho total do não circulante. O circulante mais não circulante dá o total do ativo 69.700. Né? Então, soma aqui, né, para achar o total do circulante, caixa 13 mil, mais banco 13.700, mais estoque 28.800, vai dar o total do circulante. Tá? O não circulante, como é que chega no valor? Veículo menos a depreciação do veículo, né, 10 mil, tá? Vai dar o valor ali, soma as duas, dá o total do ativo 69.700. Bom, tem o passivo. E quais as contas fazem parte do passivo? As obrigações, né? As obrigações com terceiros ficam no passivo circulante, né? As obrigações com terceiros de curto prazo. Então, ficam no passivo circulante. Fornecedores, imposto a pagar e salário a pagar. São obrigações de curto prazo que somadas vão dar o total do passivo circulante. Essa empresa não tinha obrigações de longo prazo, então, por isso não tem passivo não circulante aqui. Tá? As próximas contas que aparecem ali no balanço, na lista de contas, né, são do patrimônio líquido, que é o capital social 30 mil e a reserva de lucros 20 mil. Né? Então, somados capital social e reserva de lucro, dá o total do patrimônio líquido. Somadas as contas do circulante passivo, dá o total do passivo circulante. Total do passivo circulante mais o total do patrimônio líquido dá uns 69.700. Mas vejam bem, né? Se eu não tivesse aqui a reserva de lucros, né, não fecharia o DRE. Sem a reserva de lucros, ficaria 49.700. E para o balanço fechar em harmonia, em equilíbrio, né, eu trouxe para cá a reserva de lucros. Essa conta reserva de lucros tem esse nome registrado no balanço, mas ela vem lá do resultado do DRE. Lá no DRE, ela tem outro nome, que é o lucro do exercício. O lucro do exercício, 20 mil, que ficou lá, sobrou na última linha do DRE, vem para o balanço registrado com o nome reserva de lucro. 20 mil reais para fechar o balanço patrimonial. Então, o balanço tem uma relação com o DRE. Tá? O resultado do DRE vem para fechar o equilíbrio do balanço patrimonial. No nosso caso aqui foi a reserva de lucros no 20 mil reais. Mas se no DRE tivesse fechado lá prejuízo lá de 20 mil reais, aí viria o prejuízo para cá de 20 mil reais. Tá? Muito bem, gente. Dúvidas e perguntas aí em relação à estruturação do balanço e à estruturação do DRE pela relação de contas que a gente viu?
Alguma dúvida? Alguma pergunta, gente? Não. Ficou tudo claro, tudo tranquilo, então? Todo mundo nota 10. No final, quero ver isso, hein? Todo mundo nota 10. Muito bem. Passada, então, a estrutura do balanço do DRE, né? A gente viu as contas de cada um, a gente viu, né, a identificação, onde a gente coloca as contas de patrimônio, onde a gente coloca as contas de DRE nos seus demonstrativos, a identificação, né, de cada um deles. Então, agora a gente vai ver as noções de crédito e débito. Essa é a parte final do conteúdo da aula de hoje, né? Ele é importante não só por ser parte do conteúdo da aula de hoje, mas também por nos trazer aí o racional, né, que a gente precisa para fazer lá o nosso trabalho disciplinar. A gente precisa desse racional, né? Quando é que eu faço débito e quando é que eu faço crédito de uma determinada operação. Porque lá no trabalho disciplinar, né, como a gente mostrou na primeira aula, no vídeo do contrato pedagógico, quando a gente abriu o trabalho, tem lá, né, 7 operações que vocês vão registrar lá nos livros diário. E no livro diário tem lá uma coluna de débito e crédito. Então aquela operação é uma conta do ativo, é uma conta do passivo, é uma conta de patrimônio, é uma conta de resultado. Para cada uma delas, eu faço um registro, ou a débito ou a crédito, a depender da situação. Deu para fazer aquela classificação lá, esse conteúdo agora aqui é muito importante. Então, contas do ativo. Então, a gente sabe que contas do ativo, né, elas ficam do lado esquerdo do balanço patrimonial, né? Todas aquelas contas ali são contas do ativo. Conta caixa, conta banco, conta estoque, cliente receber, imóvel, né? Veículos, todas aquelas contas que tiverem do lado do ativo, se aplica essa regra aqui. Contas do ativo, elas são debitadas quando bens e direitos entram no patrimônio. Então, vamos pegar o exemplo da conta caixa, né? A conta caixa é um direito, né? Então, ela é debitada quando entra patrimônio. Entrou valor na conta caixa, ela é debitada. Então, vai o registro na conta caixa a débito, do lado do débito aqui, setinha para cima, né? Está entrando o valor no caixa, ela é debitada, é registrado o valor na conta caixa. E ela é creditada, porque ela é uma conta do ativo, né? Quando sai do patrimônio. Então, saiu o dinheiro da conta caixa, que é uma conta do ativo, ela é creditada, sai do patrimônio. Então, o registro de saída do conta caixa é a crédito, setinha para baixo, né? Então, sai o dinheiro do caixa, registra a saída do lado do crédito, tá? Usamos o exemplo da conta caixa, mas qualquer conta do ativo é assim. Entrou valor no patrimônio, registra do lado do débito. Saiu o valor do patrimônio, registra do lado do crédito. Entrou dinheiro no caixa, débito. Saiu dinheiro do caixa, crédito. Entrou estoque, débito. Saiu estoque, crédito. Tá? Conta do ativo. Contas do passivo no patrimônio, balanço patrimonial, do lado direito, nós temos as contas do passivo, né? Passivo circulante e passivo não circulante. Obrigações com terceiros de curto e de longo prazo. Né? Qualquer conta que tiver ali no passivo circulante ou no passivo não circulante, fornecedores, imposto a pagar, salários a pagar, qualquer conta que tiver no passivo, circulante ou não circulante, se aplica esta regra. Contas do passivo, vamos pegar o exemplo da conta fornecedores, tá? São creditadas quando assume obrigações. Então, comprei mais matéria-prima, né? E a conta fornecedores vai aumentar minhas obrigações, né? O valor que eu devo vai aumentar ali na conta fornecedores. Então, quando eu aumento a minha dívida, a minha obrigação com o fornecedor, a conta fornecedor do passivo é registrada a débito, setinha para baixo. Né? Quando a conta fornecedores ela é liquidada, ou seja, diminui o valor da conta fornecedores, né? Eu estou pagando os meus fornecedores, a conta fornecedores está
diminuindo o seu valor. Ela é registrada do lado do crédito, setinha para cima. Tá? Então, qualquer conta do passivo, seja a conta que está dentro do passivo circulante, seja a conta que está dentro do passivo não circulante, se aplica essa regra, né? Com o exemplo que a gente deu da conta fornecedores. Tá? Assumiu a obrigação, ou seja, aumentou a dívida naquela conta, registra do lado do débito. Melhor dizendo, né? Registra do lado do crédito. Né? São creditadas quando a entidade assume obrigações. Aumentou a dívida, lado do crédito, setinha para cima. São debitadas quando liquida as obrigações, ou seja, pagou, diminuiu a conta fornecedor, diminui o débito, registra do lado do débito. Tá? Contas do patrimônio líquido, ficam lá no balanço patrimonial do lado direito, né? São as obrigações com sócios, né? Aquelas contas que estão ali dentro do patrimônio líquido, capital social, reserva de lucro, né? Como exemplo. Então, pegando ali como exemplo as reservas de lucros dentro do patrimônio líquido, né? Elas são debitadas quando há redução do patrimônio líquido. Então, quando essa conta, né, de reservas de lucros diminui, né, há uma redução do patrimônio líquido, então ela deve ser debitada. Então, o registro do lado do débito, quando há uma redução dessa conta. Tá? É creditada quando há um aumento do patrimônio líquido, ou seja, aumentou a reserva de lucros, registra no crédito, do lado do crédito, setinha para cima. Então, é aqui que eu vou colocar, né? Aumentou a reserva de lucro, tá? Entrou dinheiro na reserva de lucro. Eu vou registrar do lado do crédito, porque aumentou, né? Esse patrimônio líquido. Agora diminuiu a reserva de lucro. Eu vou registrar do lado do débito. Tá? Vimos, então, para contas de patrimônio, do balanço patrimonial. Contas do ativo, contas do passivo e do patrimônio líquido. Essas são as regras, tá? Contas de resultado, ou seja, contas do DRE, tá? Aquelas que são contas de receita, de despesas, de custos, ou contas relacionadas, né? Como a gente viu, as receitas, as despesas e os custos. Então, além de receita de vendas, né? Eu tenho os impostos sobre vendas, que é uma conta de resultado, né? Então, ela também está relacionada ao DRE. Nas despesas e custos, a mesma coisa, né? Os lucros lá, né? Calculados também fazem parte do DRE e se aplicam aí a essa regra, tá? Então, contas de receitas, né? São creditadas, tá? São registradas do lado do crédito. Contas de despesa e custo são debitadas, registradas do lado do débito. Então, nós temos aqui as regras, tanto para contas do lado do balanço patrimonial, quanto para contas de resultado. Qual é o lado que eu registro aquela operação? Né? O valor está entrando ou está saindo? Então, ou é a débito ou é a crédito, de acordo com as regras que a gente viu agora. Então, ao abrir o trabalho disciplinar e ver lá que tem 7 operações de contas, algumas de patrimônio, outras de resultado, e que a gente precisa registrar naquelas tabelas que estão lá, e visto que nas tabelas, né, tem uma coluna de débito e uma de crédito, a gente vai olhar a conta da primeira operação, é uma conta de resultado ou uma conta de patrimônio? Ah, é uma conta de patrimônio. É de patrimônio do ativo, do passivo ou do patrimônio líquido? Está entrando ou saindo o valor? Qual é a regra que está ali? Eu vou registrar do lado, né, do débito, do lado do crédito, de acordo com aquilo que está colocado. Certo, gente? Essas regras são importantes. Agora que a gente vai ver também exemplos, né, na próxima aula. Né? A gente viu aqui o conceito, né, mas que já ajuda bastante vocês a realizarem lá o trabalho disciplinar. Claro que, né, se estudarem na apostila, não é difícil, né, vocês vão entender como fazer aquela classificação lá. Tá? Mas é óbvio, né, vocês vão precisar estudar, né? Não é só assistir aula ao vivo, está tudo resolvido, né? É a primeira vez que estão tendo contato com o conteúdo, então vai ter que estudar, fazer resumo, né? Decorar aí, né? O que é crédito, o que é débito, né? Qual a regra que se aplica a uma ou a outra. Tá? Então, tenho dúvida. Como é que eu registro uma conta do ativo? Está aqui a regra, né? É do lado débito ou do crédito? Depende, se está entrando ou está saindo, né? O valor está entrando ou está saindo da empresa? Tá? Então tem aqui a regra direta, de forma clara, né?
Não sei, o que eu faço agora? É débito ou crédito? Primeiro, é conta do ativo, do passivo, do patrimônio líquido ou de resultado? Ah, o nome da conta é conta caixa. E olhei lá o balanço patrimonial, e a conta caixa no balanço patrimonial fica do lado do ativo. Então qual é a regra? Contas do ativo. É uma conta caixa, então essa regra aqui. O que está acontecendo naquela operação? O dinheiro está saindo do caixa ou está entrando no caixa? Aqui a regra, né? É debitada quando entra no caixa. Então, do lado do débito. Está entrando, está saindo o dinheiro do caixa. Então, são creditadas quando saem. Então, é do lado do crédito. Simples assim. Tá? Claro que vocês vão ter que estudar isso, né? Para ficar cada vez mais claro, né, para vocês. Não existe outro jeito. Metade é fé e metade é estudo. Metade é acreditar e metade é esforço e estudo. Tá, gente? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Natan colocou ali confuso. O que foi confuso para ti, Alan? Ou Natan? Natan colocou confuso ali no chat. Vamos ver o que tu não entendeu, Natan. O que foi confuso para ti? Vamos resolver. Se puder habilitar o microfone e fazer a pergunta ao vivo, melhor ainda, tá, Natan? Não sei se o Natan vai falar ou vai digitar a dúvida dele. Mas enquanto o Natan talvez esteja digitando, alguém mais tem alguma pergunta, alguma dúvida que gostaria de fazer dessa parte? Daniel Barreto levantou a mão. Pode falar, Daniel. Assim, ó, eu achei a parte da regra mais confusa, porque para identificar a operação, acho que ficou bem explicado, sabe? Bem simples. Só que a parte da regra deixou meio confusa as coisas. O que não entendeu na regra ali, Natan? É o Daniel que tá Desculpa, falando. Daniel. Não, é para identificar, né, da parte se é débito, crédito, um é para cima, outro é para baixo e vai mudando, e isso confunde a gente um pouco, né? Acho que a identificação ficou simples, acho que todo mundo entendeu um pouco. Tu identificar se é passivo, se é Uhum. coisa assim, mas eu acho que essa parte da regra ficou difícil. Tu saber Essa parte identificar. realmente é um conteúdo novo para vocês, né? Vocês vão ter que estudar isso, tá? Porque de forma objetiva, né? Tá dito aqui, né? Debitadas quando bens e direitos entram no patrimônio. Então, onde é que tu vai registrar o valor? Do lado do débito quando entra no patrimônio. Então, a regra está aqui, né? Claro, objetivo direto, né? Quando é que eu coloco no débito? Conta do ativo. Quando entra no patrimônio. Então, eu vou colocar a conta aqui, né? Desse lado. Quando é que eu vou colocar do lado do crédito? Quando é uma conta do ativo? Do lado do crédito, quando sair do patrimônio. Então, tá claro. Objetivo direto. Tá? Como é um conteúdo novo, né? E são várias regras, o que você tem que fazer para ficar claro? Estudar. Não tem outro caminho. Porque a regra é simples e direta, né? Coloca de um lado ou do outro quando entra ou sai do patrimônio. Simples assim, né? Seguindo, né? Cada uma das regras para cada tipo de conta. Contas do ativo é essa regra, contas do passivo é essa a regra que está aqui, do patrimônio é esta regra que está aqui, de resultado é esta regra que está aqui. Então, essas diferentes regras vai ter que estar, ó, muito bem estudada, tá? Senão, realmente, né, se tentar, né, fazer sem ter essa clareza, né, sem ter anotado, né, vocês não vão ter condições de fazer. Então, claro que de início, né, eu vou ter que consultar aqui, né, o slide ou a anotação no caderno, né, e ter a clareza, né, de saber o que é uma conta do ativo, passivo, patrimônio líquido, de resultado. E se eu sei qual é a conta do ativo, a contas do ativo, está aqui a regra, né? É aqui que eu vou fazer. Agora, se eu não sei se aquela conta é do ativo, aí não vou saber nem saber como é a regra a ser aplicada, né? Então, primeira coisa é saber se a conta é ativo, passivo, patrimônio líquido ou de resultado. Depois disso, vem para a regra, né? Então, conta fornecedores é do ativo?
Não, então essa regra aqui não vai servir para mim. Então vou lá, é conta do passivo fornecedores, perfeito. Já achei, a fornecedores é do passivo. Agora qual é a regra? Passivo, fornecedor, creditada quando assume a obrigação, ou seja, eu estou comprando mais dos meus fornecedores, estou assumindo obrigações, estou aumentando o valor da conta, né? Fornecedores, vou registrar do lado do crédito. Quando é que eu vou registrar do lado do débito? Quando eu pagar os fornecedores, né? Vai diminuir o valor da conta fornecedores. Registro do lado do débito. Simples assim, tá? Só que eu tenho que saber da onde é essa conta para achar a regra e registrar ou de um lado ou de outro, né? No débito e crédito. De novo, né? Aqui relacionado ao nosso trabalho disciplinar, ao livro diário que lá está. Ajudou? Sim. Certo. Então, uma coisa é balanço patrimonial. A gente já viu como é que é. Outra coisa é DRE, e a gente já viu como é que é. Outra coisa é os registros de débito e crédito que a gente tem que fazer lá no livro diário do nosso trabalho disciplinar. Não se misturam as coisas, né? DRE é uma coisa, balanço é outra, e os livros diários que a gente faz lá no trabalho disciplinar é uma terceira coisa. Então, talvez alguém tenha achado, né, que balanço patrimonial e DRE tinha débito e crédito. Não, não foi isso que a gente falou, né? A gente falou que esses elementos são importantes para vocês fazerem a classificação de débito e crédito dos livros diários que estão lá no nosso trabalho disciplinar. Lá sim, né? Nos livros diários eu tenho uma coluna de débito e crédito. Balanço patrimonial não tem coluna débito e crédito, nem DRE, né? A gente acabou de ver isso, né? E a gente acabou de falar que essas regras se aplicam ao nosso trabalho disciplinar lá no livro diário. Mais alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Ficou entendido que essa regra aí, débito e crédito, se aplica ao livro diário e não ao balanço, e não ao DRE? A gente falou isso quando a gente falou dessas regras, né? Mas, de repente, caiu a conexão de alguém quando a gente avisou isso antes de começar a explicar as regras de noção de débito e crédito, e pode ter, eventualmente, entendido que isso era para balanço e DRE, né? Não é o caso. A gente falou que é para o nosso livro diário, que tem uma coluna lá no trabalho disciplinar, né? Uma coluninha débito, uma coluninha crédito, que a gente tem que fazer esse racional aí. Daniel mandou um tudo ok ali no chat. Agora só decorar as regras. É isso, né? Tem que saber as regras, né? Senão não vai ter como fazer a classificação. Bem observado aí, Daniel. E montar essas regras, né? No caderno, montar um esquema bonitinho, né? Estudar, ler. Isso aí a gente não vai conseguir fugir, né? Não é um conteúdo simples, né? Tem regras e a gente tem que seguir essas regras para fazer da forma adequada. Muito bem, gente. Antes do nosso intervalo, tá? Sei que o nosso horário está avançado, né? Eu quero mostrar um modelo de exercício para vocês de estruturação do DRE, porque a gente viu, né? Já uma classificação ali dentro de um DRE, a gente viu que nem sempre vai ter todas as contas, né? Para montar o DRE. Então, algumas contas vão ficar zeradas, né? Para a gente chegar lá naquele resultado final do DRE. Então, antes de fazer o nosso intervalo, eu vou compartilhar aí na tela com vocês um exemplo de exercício em que a gente tem ali alguns dados, né, de DRE para organizar e chegar no valor, né, final do DRE, que é o lucro líquido do exercício. Tá? Pergunto para vocês, todos estão conseguindo visualizar o exercício? Sim. Tá. Então, aqui do lado esquerdo no exercício, né, pede ali para elaborar o DRE, tá? E encontrar, claro, né, através das contas de resultado, né,
o lucro líquido do exercício, né, o valor final. O valor final já está até aqui, inclusive, né? Lucro líquido do exercício, no final tem que dar 21.978,82, né? Então, através desses valores, dessas contas de resultado, que é um DRE, já está dito, não preciso nem me preocupar, né? Se tem aqui conta que é de patrimônio, né? Aqui é tudo conta de resultado para montar um DRE. E esses números, né? Eu tenho que chegar lá no final e achar o resultado do lucro líquido do exercício, tá? Então, tem contas ali de receita, de custos, descontos, impostos, devoluções, despesas. Bom, eu tenho que, obviamente, né, pegar a estrutura do DRE, tá? Então, lá na página 30, né, da apostila, nós temos a estrutura completa, né? Então, eu peguei aqui, para resolver esse exercício e mostrar para vocês a solução, a estrutura completa lá do DRE. Vocês vão ver que o exercício me deu alguns valores e outros valores, né, ficam zerados, não tem, né? Até chegar o valor final 21.978,82. Então, o que o exercício me deu ali? O exercício me deu a receita de mercadorias vendidas, me deu a receita de serviços prestados. Não me deu a receita bruta. A receita bruta é um subtotal, é a soma das receitas de mercadorias e serviços vendidos, né? A soma dos dois é que me deu 52.800, tá? Então, a receita bruta é um subtotal, né? É a soma das duas contas que fazem parte da receita bruta. Essas duas foram dadas no exercício. Cheguei no valor da receita bruta somando as duas. Ali no exercício, também não me dá o total das deduções de vendas. Mas a conta de deduções de vendas é formada por devolução de venda, imposto sobre o serviço vendido, imposto sobre as vendas, né? Como é que eu cheguei nesse valor de deduções de vendas? Somando as contas que fazem parte das deduções de vendas, que estão dadas no exercício. Eu só coloquei no lugar certo na estrutura do DRE. Somadas deu os 10.215,50. Na estrutura do DRE, a próxima conta é receita líquida. Esse número é dado no exercício? Não. Ele é um subtotal, né? No exercício ali é dado, né, os valores que nós chegamos, né, nos itens anteriores. Como é que eu cheguei na receita bruta? 52.800, somando as duas contas. Como é que eu cheguei nas deduções de vendas? Somando as contas que fazem parte da dedução de vendas. Então, a receita líquida, esse valor não é dado no exercício, eu chego nesse valor. Como? Ele é um subtotal, né? Já viu isso, que tem contas que são subtotais, lá quando a gente apresentou as contas do DRE, né? A receita líquida, então, é um subtotal, é a receita bruta menos as deduções, que chega aos 42.584,50. Então, 52.800 menos as deduções 10.215,50, a gente chega aos 42.584,50. Muito bem. Chegamos ao primeiro subtotal. Depois, a receita líquida, né, vem no DRE, os custos das mercadorias vendidas, esse valor está dado no exercício, custos dos serviços prestados, esse valor é dado no exercício. Depois vem o lucro bruto. O lucro bruto não é dado no exercício. Como é que eu chego nesse valor? A receita líquida, menos os custos de mercadoria vendida, menos custos de serviço prestado, a gente chegou no lucro bruto, 29.304,50. Depois, o exercício me dá direto as despesas com vendas. Está lá no exercício, né? Despesas com vendas, R$350. Essa conta, ela é um subtotal, seria a soma, né, de todas as despesas, mas o exercício não dá individualmente, né, todas as despesas para somar e chegar nos 350, ele já está dando direto, né, o total das despesas com vendas, tá? Por isso as demais aqui estão zeradas. No exercício não aparece, não tem despesas administrativas, né, e o exercício depois nos dá lá os descontos financeiros concedidos no valor de R$120, que faz parte das despesas financeiras, né? Não tem despesas com juros, né? Então, o somatório seria despesas financeiras 120, né? O mesmo valor. Depois vem as receitas financeiras. Lá no exercício não tem receita com juros, tem descontos recebidos e não tem rendimentos e aplicações. A soma das três contas dá os 85, né? Então, o total das receitas financeiras é 85. Não tem outras despesas, né, ou receitas, e a gente tem uma conta totalizadora, resultado operacional. Como é que a gente chega nesses 28.919,50? Então, vamos ver lá, né? A última conta totalizadora era o lucro bruto. Depois veio
mais as despesas com vendas, menos as despesas financeiras, 120, mais as receitas financeiras. Chega ao resultado do resultado operacional, né? 28.919,50. Ali no exercício não tem outras despesas, não tem outras receitas. Então, o resultado antes do imposto de renda só repete, né, o resultado operacional. Se tivesse outras despesas e receitas, tinha que fazer o cálculo, né, diminuindo ou somando, para chegar no novo resultado. Como não tem, só repete o resultado anterior, resultado antes de imposto de renda e contribuição social. Abaixo do resultado antes do imposto, eu tenho que calcular a contribuição social. Está dado no exercício ali que a contribuição social é 9%. 9% do resultado antes do imposto, óbvio, né? Então, 9% de 28.919,50, achou 2.602,76. Provisão de imposto de renda, 15% do valor antes do imposto. Então, 15% dos 28.919,50 dá 4.337,93. Resultado antes das participações. Esse resultado, né, é proveniente do resultado antes do imposto, menos os impostos, chegou-se aos 21.978,82. Tá? Esse seria o resultado antes das participações. Se tivesse no exercício, mas não tem, né, se tivesse no exercício as participações, né, registraria os valores aqui para diminuir desse valor e chegar no valor final. Como não tem participações, não tem valor a diminuir, né, os resultados antes dessas participações, o lucro líquido do período é 21.978,82. Muito bem, gente. Vimos um exemplo, né, de um exercício de DRE passo a passo, né? É um tipo de exercício que vocês podem encontrar numa atividade avaliativa, por exemplo. E precisando, né, voltem esse vídeo e assistam esse passo a passo. Vai ajudar bastante a vocês a resolver exercícios aí de DRE, né, que possam surgir aí nas avaliativas ou provas, tá? Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta neste exemplo de exercício aí do DRE? Ficou tranquilo? Sim, senhor. Tá ok, gente. Então, relembrando, né? Este vídeo foi gravado e depois de convertido, ele vai estar disponível para vocês assistirem novamente sempre que quiserem. Vai estar disponível para vocês ali no Classroom, na barra Atividades. Procurem o tópico ali, vídeos gravados das aulas ao vivo. Junto aos vídeos, né? Agora ficou mais pedagógico claro, da aula 1, né, vai estar o vídeo dessa. Alguém falou? um exemplo. Desculpa, alguém falou? Acho que enquanto eu estava falando, alguém falou e eu não consegui compreender. Bom, enfim. O vídeo, então, gente, vai estar disponível para vocês ali no Classroom, na barra Atividades, junto com os outros vídeos, né? O vídeo que já está lá do contrato pedagógico, o vídeo que já está lá da aula da semana 1. Então, claro, vocês vão ter que estudar isso de novo. Vão ter que rever esse vídeo. Vão ter que estudar esse conteúdo na apostila, rever esses slides, montar esquema no caderno, né? Para ficar com essas regras, né? Com esses conceitos, né? Com esse entendimento bem claro. Para poder sair bem, né? Nas avaliativas lá do Moodle, no trabalho disciplinar e depois na prova final. Para isso, é claro, né? Na segunda parte da aula, a gente faz exercícios, né? Para que vocês exercitem, né? Essas coisas, né? Que a gente está vendo aula a aula. E aí, no momento de fazer o exercício, vai surgir dúvida, pergunta, não vai achar o resultado. E aí a gente interage aqui ao vivo, enquanto vocês estão fazendo os exercícios de aula postados ali, um a um, no Classroom, nessa segunda parte da aula. Na segunda parte da aula, então, depois do intervalo, tem chamada, depois da chamada, exercícios. Não deixem de participar
da segunda parte da aula, tá? Então, vamos fazer um intervalo, gente. 15 minutinhos aí para vocês respirarem um pouco, fazer um lanche, né, rápido, enfim, tomar algum café, né? São 11 horas. 11h15, então, eu abro a câmera e o áudio de novo, para a gente fazer a nossa chamada e fazer exercícios. Ninguém desconecta, ninguém precisa desconectar, né? Porque já vão estar conectados aí na volta do intervalo para a chamada, né? Se alguém desconecta, aí depois 11h15, né, tenta conectar de novo, eu já estou fazendo a chamada, teve dificuldade para conectar, já passou seu nome, né? Então, ninguém precisa desconectar, né? Permanece todo mundo conectado. Só fecho a câmera e o microfone e abro de novo às 11h15, tá, gente? Então, até daqui a pouco, gente.